Você sabe quem é Habitável Tecnologia? Nós existimos para deixar nossos clientes mais competitivos em suas obras públicas ou privadas. Fazemos isso colocando quem quer trabalhar com a nossa empresa no centro de tudo. Compartilhamos nossos conhecimentos e pensamos juntos com cada um de nossos clientes. Sabemos que essa geração ligada à tecnologia pensa e se relaciona de forma diferente. Uma geração que quer colaborar, se relacionar, mostrar resultados, ter transparência e compartilhar, ser percebida e ser única. Uma geração que busca inovação e nós não pensamos diferente, buscamos inovação em tudo. Procuramos conhecer cada particularidade da obra de nossos clientes e o que é prioridade e estratégico na obra, dando visibilidade ao que precisa ser resolvido na obra. A cada dia criamos soluções mais leves, mais ágeis e 100% conectadas. Por meio de nossa plataforma de software de planejamento e controle em 4 dimensões BIM, o foco é produtividade e colaboração. Nos relacionamos com os nossos clientes sempre em mente com os pilares de nossa missão: ajudar a evitar o atraso das entregas, evitar o estouro de orçamento, evitar a baixa qualidade e acidentes de trabalho de obras públicas e privadas. E cumprimos a nossa missão disponibilizando as nossas tecnologias através do BitGo 4D BIM, treinamentos presenciais, treinamentos online, serviços e suporte 4D BIM. Trabalhamos constantemente para que a base que sustenta o planejamento e controle da obra esteja mais leve e flexível. Entregamos ao cliente o que é essencial para a sua obra para planejar e controlar a sua obra em 4D BIM. Tudo em uma única tela que pode ser acessada inclusive pelo celular. E o melhor, com a possibilidade de ser hospedado na nuvem e ter acesso através de um computador mediano. Com isso, assumimos o compromisso de sermos mais acessíveis, mais cloud, mais ágeis, mais essenciais. Pensando juntos, fazemos melhor. Somos a Habitável Tecnologia. Olá, boa noite. Boa noite. Aqui é Ana Paula Tongo. Estamos aqui para mais uma live da Habitável Tecnologia. Hoje o nosso convidado é o sócio fundador da Habitável, Flávio Tongo, meu irmão. E eu estou aqui aguardando ele, né? Você que vai ver essa live. E pronto. Você que vai ver essa live agora ou depois. Olá, que fera, tudo bem? Boa noite. Nós vamos transmitir essa live tanto por Instagram quanto pelo Google Meet. Então, se eu estiver olhando para os dois lados é por causa disso, tá? Bom, hoje o nosso tema é sobre 4D BIM em obras de infraestrutura. Ontem nós fizemos uma live para o pessoal do Departamento de Estrada e Rodagem. Hoje a gente vai repetir essa mesma live para o nosso público da Habitável Tecnologia que está com a gente todas as quartas-feiras. Boa noite, Flávio, Tongo. Tudo bem? Tudo bem. Vou colocar o fone aqui, eu te ouvi no Google Meet também. Isso. Aí tá dando eco? Tudo bem? Bom, então eu vou iniciar normalmente, tá bom, Flávio? Sim, tudo bem. Você consegue me ouvir bem? Estou te ouvindo bem. Aqui via Google também? Google Meet? Agora sim. Beleza. Eu te ouvi. Eu vou botar os dois, o Google Meeting e o Instagram, né? Que a gente está fazendo esse teste, né? Para dar outras opções para os nossos usuários, né? Parceiros, clientes, nossa audiência. E normalmente você coloca aí o Google Meet, tudo bem?
Tá bom. Bom, pessoal, boa noite, Fernanda. Obrigada por você estar aqui. Tá dando interferência, Fernanda? Você tá bem? Aí, aqui no Instagram. É aqui, não tá dando. A interferência parou, tava com interferência, parou. Ótimo. Então vamos lá. Bom, muito boa noite. Nós estamos iniciando mais uma hora da Viável Tecnologia sobre 4 opiniões públicas e de infraestrutura. Eu sou a Paula CEO da Tecnologia e nosso convidado é sócio fundador e meu irmão. E a gente está tendo bate-papo. Ontem nós fizemos uma live no departamento de estratégia sobre esse tema. E hoje resolvemos falar também das pessoas que acompanham as nossas lives todas as quartas-feiras. Tudo bem, Flávio? Boa noite. Olá, boa noite, Ana Paula. Tudo bom? Está dando alguma diferença? Para mim aqui está tudo bem. Estou te ouvindo pelo fone. Para a Fernanda aí está tudo bem? Acho que ela caiu, não sei. Oi, Ana Teresa, seja bem-vinda. Está nos ouvindo bem, Ana Teresa? Está com interferência? Acho que está dando interferência. Eu desliguei aqui o meu fone. Eu vou desligar meu fone do Google Meet. De repente, desliga o seu Google, agora a interferência parou. Você fez alguma mudança aí? Não. Eu acho que peraí. Eu vou desligar meu fone. Isso. Microfonia. Eu vou desligar meu microfone do Google Meet. Só um minuto. Boa noite, Harry. Ainda continua. Recomendo o seguinte, isso, deixa desligado o microfone do seu Google Meeting. Então tá bom. Eu vou passar aqui tá? Aí a sua voz vai gravar no Instagram. E eu só gravo a tela aqui, mostrando o sistema, para o pessoal ter uma experiência. Quem assistir no Google Meeting, que a gente vai passar o endereço, tem a experiência do sistema. E quem não puder assistir no Google Meet, depois a gente vai deixar gravado e vai poder assistir depois. Tudo bem. Agora então, a microfonia parou. Ok, então vamos iniciar. Eu fiz as devidas apresentações. O Flávio, ele é sócio fundador da Viável, é engenheiro eletricista, mestre em energia, professor do Instituto Federal, ele é um pesquisador na área de inovação. Ele que foi o idealizador do BitGo 4D BIM e trabalhamos com BIM, na verdade, desde 2012, mas a gente pesquisa sobre esse assunto antes de 99. Então, a gente tem uma estrada aí e é por isso que a gente gostaria de compartilhar esse tema aqui com vocês, ok? Então, Flávio, eu gosto sempre de iniciar a nossa conversa conceituando o que é BIM. Para você, o que é BIM? Vamos lá. BIM, a sigla do BIM. Obrigado. Olá, Jean, tudo bom? Bom te ver aí. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Jean. A sigla, né, o BIM, é de Building Information Modeling, modelagem da informação da construção, que nada mais é do que você dar inteligência a um modelo 3D. O que é um modelo 3D? Né? No mundo real, o mundo é feito em 3 dimensões, né? Na altura, largura e comprimento. Né? Então, quando eu faço um projeto, normalmente os projetos de engenharia são representados no modelos 2D, só largura e comprimento, né? Para colocar no papel. O papel ele é em 2D. E aí, com o advento das tecnologias computacionais,
e a acessibilidade, todas as pessoas estão com acesso à computação, né? Agora, a maior parte das pessoas. É possível você fazer um projeto de engenharia, uma planta de engenharia em 3 dimensões, no 3D, num desenho digital em 3 dimensões. E tem várias ferramentas que facilitam isso nos últimos anos. Então, o BIM é pegar um modelo 3D, que antes era muito difícil de ser feito numa, né, numa prancheta, numa régua T, é pegar esse modelo 3D construído e colocar inteligência. No caso específico da Habitável, a nossa proposta é agregar de inteligência no que diz respeito ao cronograma, né? A colocar, associar esse modelo 3D a um cronograma, com início, meio, fim, também. Então, Bacana. Esse é o conceito do BIM. E o 4D, Flávio? O que seria o 4D? Eu gosto sempre de conceituar isso também. Não, isso é fundamental, né, Paulo, conceitual, porque aprendizado é tempo e repetição, né? Por mais que a gente possa já achar que já sabe algo, né, a pessoa, quando ouve algo novamente, e até aquela novamente, no meu caso aqui falando novamente, você vai sedimentando esse conhecimento. O 4D é você dar inteligência ao modelo 3D associando o tempo, né? Então, quando a gente fala de uma obra, de um projeto, de uma obra, o escopo de uma obra, o escopo é o que deve ser feito, né? Normalmente você pensa, o que eu vou fazer? Vou fazer uma parede, vou fazer um reboco, vou fazer um piso. Isso é o escopo, né? Você pode representar esse escopo através de um desenho 3D. E quando você associa, beleza, eu vou fazer minha parede, meu piso, mas quando que eu vou fazer? Se você só ficar no desejo, não é o suficiente. Você precisa definir prazos. Então, quando eu começo a falar em quando eu vou fazer algo, eu estou associando isso à dimensão tempo, que é a 4ª dimensão dessa sigla 4D. Certo? E aí, com isso, a sua ideia já começa a tomar mais forma. Ok. Ok. Bom, então, conceituamos o BIM, conceituamos o 4D, e agora eu gostaria que você conceituasse para a gente obras públicas e de infraestrutura. Qual a diferença e o que é cada uma delas? Ótimo, obrigado, Ana Paula. Olha só, então quando a gente fala de obras, né? Obra, qualquer conjunto de atividades tem início, meio e fim, ligado à construção de algo, né? Uma obra pública é qualquer obra feita por uma entidade, por um órgão público, por uma instituição pública, por uma empresa pública, cujo beneficiário direto é a sociedade, é a população. Então, se eu construo uma estrada, onde ali vai ser útil para todas as pessoas, né? Empresas, organizações, e isso é uma obra pública. Quando eu construo uma ponte, é uma obra pública. Quando eu construo uma escola, quando eu construo uma creche, agora com a pandemia, a gente está vendo cada vez mais a importância da creche. Eu estou com uma menina de 5 anos em casa, né? Se ela aparecer por aqui, então é o novo normal. Então uma obra pública é uma obra que beneficia toda a sociedade, né? Uma escola, uma creche, uma ponte, uma estrada, uma rodovia, né? E o que vem a ser de infraestrutura? As pessoas leigas normalmente acham que qualquer obra de engenharia é toda igual, né? Mas não, normalmente as obras, uma escola, por exemplo, uma creche, tem sua importância, é fundamental, né? O conceito de obra de infraestrutura são obras normalmente de maior porte, movimenta, né, mais recursos, mais materiais, mais mão de obra, mais dinheiro. E são obras normalmente ligadas, por exemplo, uma estrada, a construção de uma rodovia, a duplicação de uma BR, né? Por exemplo, a gente está aqui falando, a sede da Habitável fica no Espírito Santo, a gente fala a duplicação da BR-101, né? BR-262, são BRs, né? Que normalmente tem um fluxo muito grande e que se preocupam em duplicar para diminuir o risco de acidentes. Então, uma obra como uma BR é uma obra de infraestrutura.
Aeroporto é uma obra de infraestrutura. Uma rede elétrica, né? Alguns anos atrás tivemos apagões, né? Na década de 2002, 2004, por aí, apagões. Depois foi detectado que precisava de construir redes de transmissão de energia elétrica. Então, isso é uma obra de infraestrutura também, certo? Uma estrada, né? Então, obras de infraestrutura, de forma resumida, são obras que movimentam um grande volume de dinheiro e têm um impacto muito grande em uma grande área, uma grande região, numa sociedade, uma comunidade. Um outro exemplo de obra de infraestrutura que é muito importante, obras de saneamento básico, né? Gosto de frisar isso, né? Tanto você se tratar os dejetos humanos, né? Quanto você depositar adequadamente na água, você tratar as águas. A gente tem o Carlos aqui, o parceiro nosso da EcoPlanet, que é especialista nessa área de meio ambiente. Então, o saneamento básico que é algo gritante no Brasil, a gente precisa avançar bastante, principalmente em função das doenças que geram na ausência do tratamento de água. Então, o saneamento básico é um tipo de obra de infraestrutura. Perfeito. Flávia, a resolução do seu vídeo não está muito legal? Se você puder ter o ângulo do vídeo. Ou aqui no Instagram? Mas então, Flávia, ótimo você ter conceituado isso. E agora eu vou te fazer uma pergunta que sempre nos fazem, tá? A gente fala de BIM, de 4D e de obras públicas e de infraestrutura. O que o conceito de 4D BIM promete numa obra de infraestrutura? O que isso faz? Qual o resultado que se gera? Ótimo. Ok. Em termos de resultado, olha só, quando eu executo, quando eu planejo executar uma obra que envolve muito dinheiro, no caso de uma obra de infraestrutura, um tempo normalmente longo, mais de um ano, né? Muitas pessoas, muitos prestadores de serviço envolvidos, muitos fornecedores, ou seja, qualquer erro, vamos supor, uma obra de 10 milhões de reais. 10 milhões. Um erro de 10% é 1 milhão de reais. Falando de 10 milhões, obra de 10 milhões, pode ser mais, 50 milhões. Então, uma obra de 50 milhões, um erro de 10% é 5 milhões de reais. Então, é muito importante você ser assertivo no planejamento dessa obra e na execução. E o BIM, ele te promete isso, ele promete e realiza, né, com os profissionais devidamente treinados, com as ferramentas adequadas para o projeto. Então, a importância do BIM numa obra de infraestrutura, uma vez que envolve muitos recursos, muitos prestadores de serviço. Então, quando você tem uma obra que envolve muitos prestadores de serviço, se a obra por algum motivo, para evitar a chance de um ficar jogando a culpa para o outro, a responsabilidade, enquanto isso a sociedade, que é a maior beneficiária dessa obra de infraestrutura, fica sendo não absorve os benefícios da entrega dessa obra, né? Então, com uma ferramenta, com um fluxo de trabalho BIM, te ajuda a prever melhor os prazos, os custos, as responsabilidades de cada profissional, de cada prestador de serviço. Então, o BIM, numa obra de infraestrutura, é fundamental no quesito de aumentar a chance de entregar a obra no prazo, no custo e na qualidade. E com isso, e principalmente como? Gerando maior transparência, maior engajamento, né? Uma vez que com uma obra em 3D, com inteligência, que é o característico do BIM, facilita as pessoas se envolverem, compreenderem o que está acontecendo. Tanto os funcionários, quanto as empresas, e a sociedade e a comunidade, se for o caso também. Então, facilita o entendimento e economiza, gera economia? Isso, exatamente. Gera desperdiçar recursos, dinheiro. Isso, exatamente. Você diminui o risco de atraso, porque numa obra, o fato de você entregar a obra no prazo, isso já é uma economia tremenda, né? Porque uma obra parada por si só, por qualquer razão, já gera um prejuízo, já gera um custo.
né? E como a Fernanda comentou, são cifras assustadoras, né? Então, ó, comecem a prestar atenção, cidadão, principalmente o cidadão comum, quem não é da área de engenharia, olhem, prestem atenção na sua cidade, obras de infraestrutura, né? Uma duplicação de uma avenida, por exemplo, né? Construção de um viaduto, o quanto isso envolve de recurso, certo? Sim. Bom, você que está entrando aqui nessa live agora, só para te lembrar que nas nossas lives a gente gosta muito que vocês participem, né? Que vocês interajam conosco, que haja uma interação, então vocês fiquem muito à vontade para fazer perguntas, ok? Então, Flávio, e uma pergunta que sempre fazem, né? Como que funciona uma ferramenta, um software, vamos falar do BitGo, para dentro de uma execução de uma obra, né? Como que um software em 4D funciona? Porque a gente sabe que existe, quando a gente faz uma obra, existem métodos construtivos, existem processos de trabalho, mas como que a gente insere uma ferramenta, um software como o BitGo, que é uma ferramenta que quem acompanha a gente conhece, nós desenvolvemos, foi o primeiro software em 4D da América Latina, o primeiro software brasileiro, como que esse software executa, funciona, melhor dizendo, a execução dentro de uma execução de uma obra. Certo, vamos lá. O fluxo de trabalho BIM é interessante, pessoal. Enquanto eu estou falando, eu divulguei aqui no link bitavo.com/live. Quem tiver acesso, vocês vão ser direcionados para o nosso Google Meeting, né? bitavo.com/live. Aí quem que tiver interesse, daqui a pouco eu vou mostrar a nossa ferramenta no Google Meeting e vamos gravar para quem não tem acesso ao Google Meeting. Certo? Aí eu digitei bitavo.com/live. Só acessarem que eu vou autorizando vocês entrarem aqui e ver nossas telas, a tela que eu vou estar mexendo na nossa plataforma. Vamos lá. Como que o 4D atua no canteiro de obras, né? Então, o fluxo de trabalho BIM, pessoal, é interessante, porque quem já fez algum tipo de reforma, né, de projeto e teve contato com algum arquiteto, né, com algum engenheiro, verifica que são feitos várias plantas, o projeto arquitetônico, o projeto estrutural, o projeto elétrico. Você faz um cronograma da obra, um orçamento, e muitas vezes essas ferramentas de trabalho, esses documentos, né, esses insumos, que numa obra, pessoal, não é só feito de cimento, água, né, argila, não. A informação é um tipo de insumo que entra, né, na mistura da obra. E você saber costurar a informação certa garante que essa obra seja entregue no prazo, no custo, na qualidade. Então, isso é importante a gente ter clareza. Quando eu vejo uma obra, você não é só o cimento e a lajota, o bloco. Tem informação ali, tem conhecimento. E o BIM é um tipo de informação. Ajuda a organizar essas informações. Então, um projeto tradicional de engenharia, né, uma planta arquitetônica, estrutural, um cronograma, um orçamento, são todos documentos que muitas vezes que o engenheiro, o profissional, precisa usar para usar bem para gerir bem, executar bem a obra. E o fluxo de trabalho BIM, ele ajuda a integrar todas essas informações. Integra uma planta arquitetônica com um cronograma, com um orçamento. Então, a plataforma da Habitável é uma plataforma na web, é um software na web, onde é possível você inserir um cronograma da obra, né? É possível você inserir o projeto arquitetônico, o projeto estrutural. Só isso, por si só, facilita os profissionais no canteiro de obras a ver a gente chama de, no termo técnico, é compatibilização.
É ver o interrelacionamento entre um cronograma, um projeto arquitetônico, um projeto de cálculo estrutural, um projeto elétrico. Então, isso facilita a vida dos profissionais. Evita que os profissionais de engenharia, os profissionais técnicos e de canteiros de obra estejam numa torre de Babel, né? Tem a história da torre de Babel, onde tentaram construir e não, a torre não avançou porque cada um ficou falando uma língua diferente. É uma história bíblica da Suméria, né? Dá uma pesquisada aí. Então, o fluxo de trabalho BIM ajuda a integrar diferentes informações técnicas de uma obra, como o projeto estrutural, projeto arquitetônico e principalmente o cronograma e orçamento. Integra tudo e com isso facilita, te possibilita ter uma visão única. Daqui a pouco eu vou entrar no sistema, aqui no Google Meeting, e vocês vão ter essa oportunidade de ver. Certo. E perfeito, Flávio. E quais os benefícios que você vê? Que quando a gente fala em BIM, muitas vezes a gente ouve falar mais de BIM na construção civil, né? E a gente, quando a gente fala em termos de infraestrutura, dá um outro viés para esse tema, né? Por que que você acha que isso acontece? Certo, vamos lá. Dentro da engenharia, é muito segmento, as obras, né? Apesar do leigo achar que toda obra é igual, por exemplo, tem características diferentes, né? Tem alguns sindicatos de empresas ou de trabalhadores só da construção civil vertical. Quando a gente fala construção civil, pessoal, é construção civil vertical, né? De construção de prédios, por exemplo. Vou botar aqui, esse melhora o meu. Então, ó, o Fábio aí, tudo bom, Fábio? Então, por exemplo, a construção civil, tem muita gente que acha que só a engenharia só atua na construção civil vertical, mas tem as obras de infraestrutura, tem as obras industriais, a área de petróleo e gás, né, que é um segmento dentro da obra industrial. Meu mestrado, por exemplo, na área de petróleo e gás, né? É tanto que no setor de petróleo e gás, por exemplo, o BIM é conhecido mais como CAI, né? A sigla BIM é conhecido mais como CAI. É a mesma coisa, mas conhecido como CAI. Então, são nomenclaturas. O setor da engenharia é muito amplo, né? Cada segmento acaba tendo suas nomenclaturas específicas. O BIM aqui no Brasil começou bastante através dos projetos de arquitetura, né, na construção civil vertical, mas exclusivamente na parte do modelo 3D, com o objetivo de facilitar o diálogo com os clientes, né? Então, no Brasil, o BIM começou mais, principalmente a sigla BIM, com os projetos arquitetônicos na construção civil vertical, com o objetivo de facilitar a comunicação dos projetos, nem tanto com o objetivo de facilitar a execução da obra no canteiro, certo? Então, por isso que o BIM está mais associado ainda, né, pessoal, muita gente pensa na construção civil vertical. Mas o decreto federal BIM do governo federal estimula começar pelas obras de infraestrutura, porque é aí que envolve mais dinheiro e o BIM tem mais chances de economia, de um impacto mais significativo. Certo? Certo. E como que você acha que deve ser, dentro da sua percepção, né, do que você vem vendo o mundo afora aí, como que você acha que trazendo esse conceito do 4D BIM para esse mundo de infraestrutura, como que você acha que a gente pode contribuir, né, nós profissionais da área de BIM, para a mudança de cultura, né? Porque a gente sabe que um software por si só não resolve as coisas, né? Porque nós temos seres humanos envolvidos no processo. Como que você acha que deve ser visto isso, né? Esse momento de mudança, esse momento de transição de tecnologia e de cultura também, né? Sim, sim, No sim. ambiente de infraestrutura, tô falando. Sim, perfeito, perfeito. Tem um tripé, né, que é usado em qualquer modelo de gestão, que é
equipamento, né? Eu chamo de peopleware, né? Equipamentos, chamo de software, que é procedimentos, e as pessoas, né? Então, é fundamental a gente munir, né, os nossos profissionais, os interessados, né? A gente tem a peça, são as pessoas, munir de treinamentos, de formação, né? Definir os equipamentos de trabalho, muitas prefeituras, né, que a gente conhece realidades. O Brasil tem mais de 5.000 prefeituras, e as prefeituras, de alguma forma, sim, são beneficiadas ou estão envolvidas em obras de infraestrutura. E muitas prefeituras ficam preocupadas, porque elas não têm os equipamentos suficientes e nem os profissionais para estar acompanhando, se adequando ao fluxo de trabalho BIM. Né? Então, a gente precisa ter, claro, das pessoas, ter pessoas devidamente formadas, capacitadas, né? Os engenheiros, arquitetos, técnicos. Precisamos dos equipamentos necessários, né? Hardware, escritórios. Precisamos de procedimentos. Né? Então, é fundamental nós, enquanto profissionais, enquanto empresas, nos unirmos, difundir informação. O espírito de trabalho na área do BIM é uma forma colaborativa. Então, precisamos trocar informação. A gente sabe que muitos, por exemplo, na área de infraestrutura, uma ferramenta que muitas empresas ainda só trabalham com CAD 2D, mas tem algumas ferramentas muito interessantes, como o Civil 3D, que é equivalente, né? Vamos dizer assim, o Revit, é um modelador 3D para a área de infraestrutura, na área de rodovias, por exemplo. Né? Então, são poucos os profissionais que trabalham com Civil 3D. E aí, com o fluxo de trabalho BIM, já vai ser mais necessário. Então, é muito importante que nós, profissionais, busquemos informações, né, para nos prepararmos para essa nova realidade. Sempre com foco. Pessoas, equipamentos e procedimentos. Certo? Certo. Perfeito, Flávio. Muito bom. E quando a gente fala de outro ponto também, a gente está aí para um decreto que vai começar, em tese, a ficar valendo a partir de 2021. Como Isso que aí. esse Menos decreto... de um mês. Menos de um mês. Oi? Tem menos de um mês. Sim. Como que esse decreto pode interferir em toda essa questão, nessa mudança, em obras públicas de infraestrutura? Como que você enxerga isso? Ou melhor, não só o seu ponto de vista, né? Sua percepção de mercado. Tenta abrir seu microfone, claro, para ver no Google Meet, para ver se melhora aqui o microfone. Melhor. Liguei. Tá Vamos ver ouvindo? se... Se der microfonia, eu desligo. Ok. Como que você... Qual a sua percepção disso? Eu lembro, eu trabalhei, né, morei em São Mateus mais ou menos em 2008. Nessa época, gosto muito de comparar, né, ver o presente comparando com iniciativas do passado. E naquela ocasião, as prefeituras, os órgãos, estavam se adaptando a que antes os órgãos, para conseguir dinheiro no governo federal, né, por exemplo, era quem tinha mais influência política, quem gritava mais, né, o partido do prefeito mais ligado, mais afinado. Ainda hoje isso influencia, né? Não vamos ser, né, inocentes, isso influencia, mas antes isso tinha um impacto maior. E aí, nessa época de 2008, o pessoal estava começando a criar critérios do tipo, você precisa de recurso, abrir um edital, o governo federal falou, tem um edital aqui com centenas de milhões para creches. E aí antes era o prefeito que tinha uma relação mais estreita com o presidente ou com os ministros, que tinham mais acesso ao recurso. E aí, em 2008, eu lembro que já estavam colocando algumas regras do tipo, para ter
se abria um edital, né, um Ministério da Educação abria um determinado edital e falava o seguinte, prefeituras, eu quero que vocês elaborem um projeto com início, meio, fim, com justificativa, né, com a planta baixa, com projeto arquitetônico, pelo menos, para justificar eu liberar esse dinheiro para você construir uma creche. E na época, isso parece simples hoje, né? Mas na época eu via secretários de obra lá em São Mateus, me batia atrás de mim, procurava, Flávio, por favor, assim, faltando 15 dias por edital acabar, Flávio, por favor, me ajuda aqui, vamos fazer um projeto para submeter para a gente construir uma creche e tal. Aí eu falava, eu perguntava, quanto tempo a gente tem? Ele falava, temos 15 dias, mas é rapidinho, faz qualquer coisa, porque ele achava que era para fazer qualquer coisa. Então, naquele momento, eles estavam começando a se adequar para, né, numa cultura de elaborar projeto, no sentido de colocar um objetivo, justificativa, os recursos necessários para poder pleitear o recurso. Bacana, muitas prefeituras já aumentaram o seu grau de maturidade nesse sentido. Algumas precisam melhorar, mas ou seja, tem mais de 12 anos isso, né? Então, tem um grau de maturidade. Algumas organizações como o PMI, né, o Project Management Institute, que a Habitat tem uma relação muito estreita, fez um trabalho brilhante aí. Muitas faculdades começaram a inserir nas suas disciplinas a disciplina de elaboração de projeto, né? Muitas pós-graduações, então houve um nível de maturidade maior. Legal. Eu vejo o fluxo de trabalho BIM como um avanço nesse sentido, né? No sentido de detalhar mais o que deve ser feito, o escopo a ser feito, principalmente em obras que envolvem, no caso de infraestrutura, centenas de milhões. Então, isso é uma sinalização do governo federal para que os gestores públicos investam mais tempo na etapa antes da execução da obra, né? Que é a etapa de planejamento. Então, eu vejo isso uma sinalização, uma maturidade, né, no mercado brasileiro, nas instituições brasileiras, de não querer focar exclusivamente no chamado fazejamento, né? A pessoa planeja fazendo, mas encarar que o planejamento é uma ação, é um trabalho, né? Então, quando você não exclui a necessidade de elaborar projeto, né, no sentido, na versão do PMI, né, do PMI, mas você vai agregar novos elementos que vai te ajudar a vislumbrar melhor o que você vai executar e que você vai pleitear de recurso. Vai pleitear de recurso e depois como você vai usar esse recurso, né? Como você vai contratar as empresas, se essa empresa vai dar conta de entregar no prazo, na qualidade, né, no orçamento, que não vai ter aquele chamado, né, aquelas empresas, eu chamo de empresa Kinder Ovo, né, empreiteiro Kinder Ovo, onde começa a executar a obra, aí daqui a pouco chega para o gestor e fala uma surpresa para ele, ó, eu preciso de um aditivo contratual, senão eu não entrego. Pessoal, aditivos contratuais podem ocorrer. Imagina, vai fazer uma estrada, a chance, às vezes você não faz uma sondagem muito detalhada, pode ter uma parte lá com uma rocha muito grande, né? Então pode ocorrer, mas não pode ser uma cultura, né, ter aditivo contratual. Então o fluxo de trabalho BIM te ajuda, o objetivo é diminuir a chance de um aditivo contratual, certo? Aumentar a chance de executar a obra na qualidade, no prazo. A gente tem um caso em BH, né, acho que uns 2, 3 anos, que caiu um viaduto. E o viaduto foi construído num período, tinha sido construído recentemente, certo? Então, o objetivo é diminuir as chances de uma obra ser abandonada ou construída de qualquer maneira. Perfeito? Uhum. Então, eu vejo um nível de maturidade. A sociedade brasileira está tendo mais maturidade. Uhum. Entendo, bacana. Quando a gente fala para um público da engenharia, Flávio, sim, a gente vê a necessidade do mercado de adaptação. A gente está falando aqui em 4D BIM, em obras públicas e de infraestrutura.
Ou seja, isso abrange tanto quem trabalha no próprio Estado, quanto empresas privadas que prestam serviço para obras públicas. Então, qualquer profissional da engenharia, ele pode estar exposto a trabalhar com 4D BIM. E a gente percebe ao longo do tempo as exigências do mercado, né? Quem trabalha com gerenciamento de obras tem que se aprofundar sobre conhecimento de gerenciamento de obras, gerenciamento de projetos, análise de construtibilidade e agora 4D BIM. Como que você percebe que esse profissional pode se preparar para esse novo momento, para ele continuar competitivo? Certo. Gente, lembrando, antes que o Flávio responda, vocês que estão acessando essa live, vocês podem fazer pergunta, podem interagir. Nosso tema aqui hoje é 4D BIM, obras públicas de infraestrutura. Vocês podem ficar muito à vontade, só colocar aqui sua pergunta no comentário que a gente vai ter o maior prazer de responder, ter essa interação com vocês. E nós também, se você quiser se aprofundar, saber um pouco mais sobre 4D BIM, a Habitável disponibiliza um curso de noções de controle de obras em 4D BIM gratuito. Então, por favor, Fernanda, coloca aqui o link habitável.com/gratuito. Quem quiser conhecer de forma, para entender melhor do que a gente está falando de uma forma mais visual, vocês ficam à vontade de acessar esse curso gratuito que a gente disponibiliza, tá? Então, por favor, Flávio, nos responda como que o profissional pode se preparar para esse momento de competitividade e se atualizar com 4D BIM perante essas mudanças. Legal. Olha só, eu gosto muito, eu sou da época da régua T, né? Régua Abre, T por favor, seu microfone aqui no Meeting, por favor, Flávio. No Meeting? Acho que ele está aberto, não? Você consegue falar? Então, tudo bem. Então, é aqui. Pois não, continua. Não. Só um minuto. Agora abriu. Agora que abriu. Tá. Continua, Agora por abriu. favor. Então, eu sou da época da régua T, né? A régua T era uma ferramenta física, uma régua grande que a gente usava para fazer as plantas, os projetos, com papel manteiga, o papel vegetal, né? Então, isso foi 89, 90, aí depois veio o CAD. Então, eu gosto muito da máxima da sandália da humildade. Então, primeiro, eu acho que o profissional de engenharia, de arquitetura, como você tem a sua responsabilidade civil e criminal, a sua ART, né? Vai o seu nome em qualquer obra, projetos, vai o seu nome, não no sentido de uma honraria, que legal, projeto bonito, mas no sentido de responsabilidade. Ou seja, se der problema em algum ponto desse projeto, se não for conforme o combinado, você responde civil e criminalmente, pode ser preso. Procurem saber o que aconteceu com os engenheiros das obras superfaturadas, no caso da Lava Jato, né? Então, aquele engenheiro que assinou, o engenheiro, o gestor, que assinou uma medição, uma liberação de um pagamento indevido, né? Liberou mais, está preso. Procurem saber com um caso de alguma empreiteira que errou no cálculo dela do fluxo de caixa numa licitação, né? Ou ela, muitas vezes, ela vai à falência, ela abandona a obra, vai à falência por problema de fluxo de caixa. Então, nós temos uma responsabilidade. Então, quem é engenheiro, quem é arquiteto, você precisa, para exercer a profissão, precisa estar registrado no CREA, Conselho Regional de Engenharia no Brasil, ou Conselho de Arquitetura o CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e o CAL, Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Você responde civil e criminalmente. Então, como está o seu CPF que está no jogo, a sua liberdade que está no jogo, o seu nome que está no jogo, o seu patrimônio da sua família que está no jogo, então, no mínimo, você tem que ter essa sandália da humildade. Ouvir, estar aberto ao novo, né? Você pesquisar, né? Ver mais de uma fonte. Então, o que eu recomendo para a gente sobreviver nesse mercado é humildade e sempre procurar conhecimento. Um outro cenário que nos obriga a isso, quando eu entrei em engenharia em 93 na UFES,
93, formei em 99. Nessa época, a única faculdade de engenharia elétrica no Espírito Santo era na UFES, Universidade Federal do Espírito Santo. Hoje, graças a Deus, tem várias outras. E, além disso, os que fez o mercado de engenharia no Espírito Santo, né, os profissionais procurarem se capacitar para oferecer melhores serviços, né? A gente percebeu isso na Habitável em 90, a gente foi criado em 99, Habitável. A gente, lá para no 2004, a gente criou um setor de treinamento justamente que a gente começou a perceber que os profissionais de engenharia estavam buscando se capacitar para se tornar mais competitivos, porque tinha mais ofertas de universidades colocando profissionais, e também de outros estados, e também, com o decreto BIM, isso vai ficar mais claro, de outros países também. Na semana passada, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção está discutindo critérios de como as empresas de outros países da área de engenharia podem estar acessando o mercado brasileiro. Então, ou seja, o Brasil, como o Brasil está nos acordos das organizações mundiais de comércio, né, ligada à ONU. Então, a gente, quando o Brasil abre uma licitação de uma obra pública acima de alguns milhões, por exemplo, de 1 milhão, 2 milhões, o Brasil não pode fechar o mercado só para a empresa brasileira. Ele pode aceitar a empresa estrangeira. E com as empresas estrangeiras também vêm os engenheiros, pessoal. Então, cabe a nós, engenheiros brasileiros, né, capixabas, cariocas, mineiros, baianos, nos preparar, porque a concorrência, principalmente com o decreto federal BIM, é internacional, de outros países. Ana Paula, recentemente, né, Ana Paula, teve uma parceira, está negociando com uma parceira em Costa Rica, uma arquiteta, que está interessada no mercado brasileiro. E ela já trabalha com BIM há alguns anos, né? Então, é importante a gente ficar atento a isso, pessoal. E com as redes sociais, com a internet, e agora com o fenômeno da pandemia, a gente percebe. Então, a única limitação dessa arquiteta, além das questões legais aqui, por exemplo, hoje está muito mais fácil a gente fazer uma videoconferência como a gente está fazendo, né, para ter acesso a outros países. Então, a gente tem que ficar bastante atento. E o serviço de engenharia é um serviço intangível, pode fluir de qualquer país, certo? Tem que respeitar a legislação local, né? Por exemplo, no Brasil tem que ter um engenheiro registrado no CREA, né? Mas eu lembro que o próprio CAL já tem um acordo muito avançado com as ordens de arquiteturas de Portugal, por exemplo, né? Então é bom a gente ficar atento a isso. Essas coisas não passam na mídia porque é de interesse exclusivamente dos profissionais, afeta os profissionais da engenharia e arquitetura, né? Mas é importante a gente ficar atento a isso, buscar conhecimento, buscar formas de trabalho, tecnologia. Foi nesse contexto que a Habitável conseguiu lá em 2014, com essas justificativas, em torno de R$380 mil para avançar um software que a gente já tinha para estar ofertando essa plataforma, né, de 4D BIM, né, na web, para possibilitar que os profissionais, empresas brasileiras possam experienciar, né? Eu sei que até pouco tempo atrás, por exemplo, muita gente fala em 4D BIM, mas aí fala, me mostra uma ferramenta, né, que adequada à minha realidade, que precise de um computador comum, que eu compre uma loja de eletrodoméstico, né? Nós temos, a ferramenta Habitável é isso. E no link habitável.com/gratuito você pode experienciar isso, certo? Pode acessar isso. Sim, ou seja, a gente novamente se vê no momento no mercado a importância da gente se atualizar para continuar sendo competitivo, né? E colocando um aditivo que a concorrência está mais ampla, como você falou. Um dia desse eu estava com uma moça de Costa Rica, interessada de atuar aqui no mercado brasileiro e está super antenada com 4D BIM. E isso aí. Tem outros países também que a gente interage, que isso já está fluindo. Então, é muito importante que nós, profissionais da engenharia aqui do Brasil, a gente fique antenado, porque nos próximos 10 anos já tem um decreto e essa mudança vai vir. Já está aí na nossa porta. Então, a gente precisa realmente se preparar para a gente continuar sendo competitivo no mercado.
E lembrando que todo o conhecimento que nós tivemos antes, na área de engenharia, gestão de projetos, obras, não exclui o que a gente tem que aprender agora. Em verdade, acrescenta, soma, né? Porque o Isso aí. mercado está mudando. Às vezes a gente tem uma certa resistência para se atualizar, porque existe um custo, né? Custo financeiro, custo de tempo, físico, de energia. E quanto mais a gente ser assertivo nesse aprendizado, na utilização de ferramentas, melhor. Faz sentido, Flávio? Sim, sim, totalmente. Faz sentido total. O conceito do BIM não é algo, vou jogar tudo fora que eu aprendi. Não, acrescenta. É uma abstração a mais. Né? Então, se você já é um profissional que já tem experiência, já sabe usar ferramentas de gerenciamento de projeto, um Project, um próprio Excel, o Primavera, sabe os conceitos, já sabe fazer um projeto no CAD, né? Já sabe ler um projeto no CAD. Pô, isso facilita mais a vida. Já sabe a importância das normas, de como fazer um orçamento, como acompanhar o avanço físico de uma obra, ver uma curva S, né? Fazer uma medição, um diário de obra. Isso tudo agrega, pessoal. Tá bom? O fluxo de trabalho BIM, ele converge isso. Sim, Flávio, a gente está chegando no final da nossa live. A gente aqui não pode mostrar tela de computador, mas se você quiser entrar nos cases de sucesso da Bitável, a gente tem lá bitável.com/4D. Lá tem vários Isso. cases. Fala um pouquinho do case de sucesso que a gente teve, que lembra terraplanagem. Como que isso é inserido numa ferramenta BitGo 4D, num software? Certo. Eu vou falar aqui e vou entrar. Vou entrar para depois a gente vai filmar aqui para quem não estiver vendo. Quem quiser ver o que eu estou fazendo agora, é só entrar lá em bitável.com/live. bitável.com/live. Puder digitar aí, Ana Paula? Certo? Eu acho que eu não consigo. Consegue aqui? Eu vou botar aqui, bitável.com/live. Aí você vai entrar no nosso Google Meeting. Perfeito? Vou botar aqui. Aí você vai ver exatamente o que eu estou fazendo na tela. A gente está usando algumas ferramentas aqui. Em breve, as próximas lives, a gente quer possibilitar compartilhar a tela para vocês e ter uma experiência melhor. Tá bom? Mostrando a ferramenta de fato. Certo? Perfeito. Junto com vocês. bital.com/live. Vamos lá. Olha só, pessoal. Eu vou compartilhar aqui. Né? Eu vou entrar aqui no site da Habitável. Né? Vocês entram no site. Eu vou entrar aqui no site da Habitável. E a gente tem um exemplo de uma obra muito interessante, né? De infraestrutura, onde a gente mostra ela lá no site. Estou mostrando aqui. Depois a gente vai editar e compartilhar nas nossas redes sociais também, para aqueles que não estiverem acompanhando aqui. A gente está quase encerrando, tá, Flávio? Está quase encerrando. bem objetivo. Vou acelerar. Ok, pode deixar. Então, olha só, pessoal. É uma obra onde você consegue visualizar aqui. Eu vou estar visualizar, né? Uma obra de infraestrutura onde você consegue visualizar toda a movimentação, você consegue visualizar a topografia do terreno, né? A topografia, junto com as estradas, né? O acostamento. Então, você consegue visualizar aqui, ó, deixa eu pegar aqui, ó, estou fazendo aqui para depois. Ó. Pode ir falando enquanto você Pode está falar, eu mostrando. vou falar. Isso. Do Instagram não está vendo. Tá, legal. O Instagram não está vendo, mas quem tiver no YouTube, no Google Meeting vai ver, ou quem tiver também depois acessando, vai ver também. Olha só. Então, você pode ver a topografia do terreno, as ruas, certo? As ruas aqui, o acostamento, né? Então, ou seja, são alguns quilômetros, a diferença, uma das características, por exemplo, uma obra de construção civil vertical, por exemplo, sei lá, numa área de 400 metros quadrados, ela
né? O canteiro de obra fica ali. Né? Já numa obra de infraestrutura, muitas vezes são quilômetros, né? 1 quilômetro, 2 quilômetros de extensão. Então, isso influencia, é uma das características de uma obra de infraestrutura. Então, eu entrei aqui, depois a gente vai compartilhar para aqueles que não estão vendo, onde você pode visualizar desde da topografia o asfalto, um parque, né? Um parque com impacto mais numa... Mas você pode, eu estou entrando aqui, ó, ver toda a estrutura de um parque. Ele é também em torno de meio quilômetro, né, de parque. Fica ali na rodovia do Contorno, em Vitória do Espírito Santo. Você vê o arruamento, o acalçamento, né? Então, então, para aquelas pessoas que puderem, entre lá no bitar.com.br gratuito, vocês vão ver os exemplos. Entre aqui no bitar.com.br live, estou mostrando agora. Ou para aqueles que não puderem ver agora, a gente vai editar aqui um vídeo e colocar junto com esse resultado. Faltou 4 minutos aqui na pauta. Acho que estou no tempo. Maravilha. Ótimo. Na próxima oportunidade a gente vai postar isso, vamos marcar online para poder as pessoas visualizarem também. Vamos ver se alguém tem alguma pergunta, mas a gente está se preparando para encerrar, Flávio. Você quer fazer alguma consideração final que eu ainda não falei, não abordei? Sim. Não, meu registro é que a gente busque nos capacitar, né? Busque principalmente se você trabalha já numa obra de infraestrutura de forma tradicional, recomenda-se você pegar uma obra já construída, pegar os projetos, fazer um projeto piloto de uma obra já construída, não precisa ser algo novo, não, para você começar a se familiarizar com essa tecnologia, com esse fluxo de trabalho BIM. Eu acho que isso é uma boa recomendação, boas práticas recomendam isso. Pegar uma obra já existente de infraestrutura, uma ponte, né, de um asfalto, passá-la para uma ferramenta BIM, e no nosso aqui a gente coloca à disposição para usar o 4D BIM. A gente fica à disposição, pessoal. Então, se vocês tiverem alguma obra já construída, essa é a recomendação. Maravilha. E se você é um estudante, um pesquisador, bata a porta de alguma empresa que fez uma obra de infraestrutura e se propõe a fazer um piloto com eles. É uma forma de você se capacitar e eles também experimentarem a qualidade do seu trabalho. E pode contar com a Habitável nesse processo também. Tá bom? Maravilha. De usar nossas ferramentas. Maravilha. Flávio, eu quero agradecer o seu tempo, sua disponibilidade. Esse tema ele é muito rico, muito vasto. A gente daria para ficar mais tempo para conversar sobre ele. E quem sabe a gente faz uma outra live para tratar sobre esse assunto. Sim, perfeito. Combinado. Então, nosso objetivo na próxima live é principalmente mostrar o arruamento, né, o acostamento, para o pessoal ver uma obra de infraestrutura online mesmo na nossa plataforma. E quem tiver interesse, nos mande mensagem que nós liberamos para vocês também. E se vocês quiserem mandar sugestões de temas para a gente, só mandar pelo direct, vai ser o maior prazer para a gente atender os pedidos de vocês. Isso. Nós estamos preparando algo na área de pontes também para o pessoal, né, que é um segmento dentro de infraestrutura, pontes, a aplicação de BIM em pontes. Sim. Muito obrigada a todos vocês que passaram por aqui hoje. Obrigada a quem vai assistir essa live ainda. Obrigada, Arquifera, Adelar, enfim, Carlos, Carmen Célia, todos que entraram aqui. Não dá para citar todo mundo, mas muito obrigada mesmo. Obrigada, Flávio. Um abraço, estamos juntos. Um abraço.